Olá, uma boa noite, igreja. Continuo me chamando Armando. Feliz de estar mais uma vez aqui, a gente abrir a palavra de Deus juntos, depois de um momento de cântico, em que essa igreja louva, antecipando aquilo que vai acontecer na eternidade. O livro de Apocalipse revela que nós estaremos cantando um novo cântico diante do Senhor, com milhares de anjos e todos aqueles que serviram ao Senhor ao longo dos séculos. Isso é muito lindo, né? Então, glória a Deus por isso. A gente vai dar continuidade ao nosso texto de Atos capítulo 16, que eu iniciei na semana passada. E nós estamos no ano da semeadura, encerrando o ano da semeadura. Na virada do ano, dia 31, a gente vai estar juntos aqui, tanto para recapitular o que vivemos esse ano, como apontarmos para o próximo ano, 2025, com uma nova temática, que vai ser bem interessante. A gente abriu isso para os líderes de grupos de relacionamento ontem. Então essa é a nossa caminhada, e a gente sempre busca do Senhor alguns temas que são importantes para a vida da igreja, a fim de que haja sinergia, sintonia. Então tudo aquilo que nós estamos falando aqui de púlpito, pregando aqui de púlpito, são as mesmas temáticas, os mesmos temas que as crianças estão vivendo, os adolescentes estão vivendo, os jovens estão vivendo, os casais estão vivendo, enfim, a igreja toda em sintonia com este ano que é e que foi um ano poderoso da semeadura. Eu quero inclusive desafiar você a rever o momento hoje pela manhã. Eu acabei nem pregando a mensagem que estava proposta, porque nós tivemos aqui o Alan Oliveira, um dos expoentes do beach tênis mundial, é um crente em Cristo Jesus. Ele testemunhou aqui, juntamente com o Luan, nosso administrador, o Caio, a revelação aqui do Estado, que é daqui desta igreja, desta comunidade. Então foi uma manhã muito poderosa, de um testemunho muito interessante na vida, da vida de cada um deles. E no final, muitas pessoas vieram a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então eu desafio você a dar uma olhadinha durante a semana, porque as nossas mensagens ficam no YouTube, você pode rever, pode repassar, enfim, bastante importante. Vamos se colocar em pé, só para você mudar de posição. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 16, começando no verso 16, e vamos lembrar da trajetória, né? A igreja está em Jerusalém, no dia de Pentecoste, tendo ouvido de Jesus o layout geográfico do crescimento da igreja: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que a igreja negligenciou, ficou em Jerusalém. Então Atos 1 e 8, que dava esse layout geográfico, teve que ter um contraponto em Atos 8:1. 1:8 mandou ir. 8:1, Deus teve que enviar perseguição, a fim de que a igreja pudesse sair e cumprir a sua missão mundo afora. E assim aconteceu. E nós falamos inclusive da igreja que, a partir de Antioquia, a partir da igreja local, ela então recebe um chamado do Espírito Santo para enviar alguns homens, e estes são enviados pelo Espírito Santo, mas de forma concreta são os líderes da igreja em Antioquia que impõem as mãos sobre aqueles homens, Paulo, Silas e outros, e eles são assim enviados, para que o evangelho saia daquela região da Palestina, e então pudesse ir pela Ásia e assim por diante. Paulo fez isso na sua primeira viagem missionária. Ele então sai de Antioquia, passa por Chipre, depois vai pelo território da Turquia, visita algumas cidades, Derbe, Listra e Icônio, deixa igrejas locais ali, que são igrejas em casas, né? E depois, na segunda viagem missionária, ele parte de Jerusalém e faz todo o trajeto, agora para confirmar os discípulos, passa por Derbe, Listra e Icônio, traz Timóteo, foi criado por Eunice e a sua avó Lloyd. Timóteo tinha um pai que não era judeu, portanto não tinha afinidade com as escrituras, era um pai grego, idólatra provavelmente, porque adorava os deuses do Olimpo,
Mas mesmo assim, Timóteo foi criado no Evangelho, o destaque da importância da família no discipulado dos pequeninos, dos jovens, dos filhos, palavra de Deus em casa. Não espere pela igreja, você deve fazer na sua casa, a partir da sua vida pessoal, inclusive. E aí o apóstolo Paulo é impedido de pregar em alguns lugares, porque o alvo é que agora o Espírito queria que eles passassem a Macedônia, atual Grécia. Então agora o evangelho sai do território asiático, vai para o território europeu, ou seja, cumprindo Atos 1 e 8. Agora o evangelho avança, porque Paulo segue adiante. Ele não fica parado no lugar, ele não tem conforto, ele vai enfrentar as lutas, os perigos do Império Romano, do paganismo helênico, grego, mas ele continua firme pregando a palavra de Deus. E em Troade ele recebe um chamado, passa a Macedônia. E aí ele pega o seu navio e para em Neápolis, atual Kavala, que é exatamente um porto, hoje um porto da Grécia, à época um porto da Macedônia. A poucos quilômetros ali está a cidade de Filipos. Nós temos uma carta na Bíblia aos Filipenses, exatamente ali. E Paulo, quando chega ali, ele não encontra doutores em Bíblia, professores em Bíblia, ele não encontra uma sinagoga, ele não encontra uma escola, ele não encontra uma escola bíblica dominical, ele não encontra nada disso, ele encontra um bando de mulheres orando à beira de um rio. E ali o Espírito de Deus, então, usa aquelas mulheres para que o Evangelho possa, então, alcançar toda a Europa, e pela graça de Jesus, chegou até o Ceará, chegou até nós, chegou até São Paulo, chegou até a Bahia, chegou até, né? Glória a Deus por isso, né? E palavra de afirmação da semana passada às mulheres, né? Que continuem botando o Evangelho para frente, semeando essa palavra maravilhosa. Só que agora, verso 16 diz: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então aqui tem um fenômeno de uma menina possessa por um demônio, hostes espirituais. E seguindo a Paulo e a nós, aqui Lucas já se inclui na comitiva, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A menina possessa está reconhecendo, porque o demônio é submisso ao poder de Jesus, que algo extraordinário está acontecendo. E aí, versículo 18, isso se repetia por muitos dias. Palavra daquela menina possessa sendo repetida. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito que estava na menina: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Verso 19: vendo os seus senhores, os senhores da menina possessa, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se ali a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, ou seja, o carcereiro, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, presos, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente,
sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, porque ele era responsável e seria morto por isso. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que coisa, né? Senhor, obrigado pela tua palavra poderosa, que nos revela como o evangelho chegou até nós. Como semeadores intrépidos enfrentaram perigos para que a palavra chegasse até nós. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. E cada um de nós, Senhor, enfrenta lutas e dificuldades à nossa maneira, à sua maneira. Pedimos em nome de Jesus que esse texto da palavra seja uma inspiração para que a gente não tema, para que a gente não pare, para que a gente acredite no poder que há no nome de Jesus. Para que saibamos que à medida que pregamos a palavra e vivemos o evangelho, nós incomodamos as trevas e a reação, Senhor. Mas nós temos a certeza de que a vitória, ela vem, ela existe, porque ela depende da pessoa, obra do Senhor Jesus Cristo. Então que cada um de nós, Senhor, continuemos como semeadores da palavra, cada um aqui, Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós e sobre esta igreja. Muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Não é fácil não, hein? Viver a vida cristã, se você não está incomodando, tem alguma coisa errada, hein? Toda vez que você vive a verdade, fala a verdade, vive o evangelho, você vai incomodar. E o inimigo nem sempre são pessoas. O inimigo é de fato o diabo, nosso adversário, Satanás. Um ser poderoso, angelical, que incorpora pessoas e animais. E que tem a função de cegar o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a palavra de Deus. Então Paulo enfrenta na seara em que ele atuou obstáculos. E é importante que a gente reconheça como a natural oposição do inimigo acontece. Isso nos ajuda a dependermos mais de Deus do que acharmos que somos nós os poderosos, os donos da verdade. Lucas distingue 3 tipos de pessoas aqui na conversão em Filipos, ou nas conversões. Primeiro, Lídia, uma mulher de negócios. Lídia, uma mulher de negócios. Depois, uma jovem escrava, explorada pelos seus patrões num negócio místico religioso. Ela dava lucro a certas pessoas. Escrava do diabo, escrava dos senhores que lucravam com ela. E um carcereiro, um simples funcionário da guarda romana. Eles são uma amostra do poder transformador e libertador do evangelho, capaz de alcançar pessoas nas mais diversas situações da vida. Não duvide. E aí a pregação de Paulo começa a provocar reações das mais diversas, e isso nós vamos descrever nos versículos seguintes. Reações dos poderes espirituais, reações dos poderes humanos, reação dos homens de Deus,
reação do carcereiro, reação dos magistrados. Versículos 16 a 18, nós temos a reação dos poderes espirituais. Atentem, igreja. O homem pós-moderno, ou como um filósofo judeu fala da hipermodernidade, ou seja, é depois da chamada pós-modernidade, os homens tentam negar os milagres. Eles tentam negar o sobrenatural, como se racionais fossem. Eles tentam negar, inclusive, as intervenções angelicais, espirituais da Bíblia. Por vezes olham para nós como se fôssemos pessoas alienadas. Mas esses homens pós-modernos, que se intitulam racionais, eles são místicos. Incoerentemente, eles se entregam a tanta baboseira espiritual que eles mal conhecem, mal definem. Mas a grande verdade é que nós todos somos seres espirituais. Todos nós precisamos de uma conexão com o eterno. E quando você decide que a Bíblia não será a sua conexão, você vai se entregar a outro tipo de conexão. Você se entrega a entidades espirituais como anjos, acreditando nos anjos. Existe um livro de angeologia da Mônica Bonfilho, que menciona milhares de anjos, né? Talvez dezenas, centenas, sei lá, de anjos, indo muito além daqueles que são descritos na Bíblia. As pessoas se entregam a espíritos familiares, a entidades espirituais, que nos levam à comunicação com os antepassados. Isso acontecia na minha casa, pelo meu pano de fundo religioso, religião dos meus pais. A comunicação com espíritos, com entidades, espíritos familiares. Há pessoas que acreditam em duendes, forças cósmicas, influências que atuam sobre os chakras do indivíduo, como se força fosse gente, como se força tivesse vontade. Mas de qualquer maneira, as pessoas se entregam, é o horóscopo, é o zodíaco, são as influências de pirâmides, onde o indivíduo fica em mini réplicas de pirâmides, tentando uma conexão com o universo, onde força como uma eletricidade não é pessoa e não tem vontade. Quando a Bíblia nos remete a forças espirituais, nós estamos lidando com um Deus que é soberano, que é uma pessoa que tem vontade. Então a Bíblia fala de anjos e demônios. A Bíblia fala de seres espirituais que são capazes de assumir corpos, como até hoje acontece em qualquer entidade, qualquer lugar que você for, nos chamados cultos afro-religiosos, você vai ver gente sendo incorporada por entidades, e às vezes são pessoas frágeis que são tomadas por uma força maior do que elas. Isso eu não só estudei e li a respeito, como eu frequentei esses lugares na minha vida. E eu vi acontecendo. Animais são possessos, como aqueles porcos no Novo Testamento, que foram possuídos por aqueles espíritos, quando Jesus então expulsa-os daquele gadareno. E ele então, os espíritos pedem que eles possam incorporar aquela manada de porcos, que são precipitados morro abaixo, e todos morrem, todos padecem. Então, a despeito da gente negar, dando uma de que nós somos racionais, a grande verdade é que nós não somos. Nós só estamos negando que a espiritualidade real é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus Todo-Poderoso, Criador, pessoa, com quem nós temos que nos relacionar, com quem nós temos que prestar contas. Esse é o problema. É melhor você lidar com uma entidade, porque a entidade não tem ética, não tem moral. Ela só é uma força que te influencia para um lado ou para o outro. Enfim, a Bíblia fala de anjos e demônios, capazes de assumir corpos, mentes e levar pessoas a comportamentos incríveis, além de atuar, pasmem, em nome do bem. Os espíritos imundos, que na Bíblia são anjos que encarnam pessoas, anjos e demônios, eles não só fazem o mal. Não é tudo tão feio como no Halloween.
Na verdade, a palavra de Deus diz que os demônios e os espíritos do mal, eles se transformam em anjos do bem. Eles fazem o bem. Eles têm poder dado por Deus, pelo Criador. Então, além de atuar em nome do bem, para a destruição e escravidão dos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, eles os escravizam. A Bíblia descreve vários espíritos: espírito de mudez, espírito de prostituição, espírito de orgulho. Às vezes você vê a pessoa e diz, não é ela, não parece ela, e não é mesmo. Ela está possuída por um espírito. Ninguém falou mais do diabo, ninguém falou mais do que Satanás, mais sobre Satanás, o inimigo de Deus, do que Jesus na Bíblia. Então a tese é muito simples. Se você não acredita que existem demônios e não existe Satanás, o chefe dos demônios, o anjo maior de todos, então você não pode acreditar em Jesus, porque ele é o que mais fala sobre esses espíritos na Bíblia. Ele não só fala, ele lida com eles. Então, o texto é este, verso 16. Eles foram para um lugar de oração e sai ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador. Ou seja, ela foi incorporada por um espírito que profetizava, que adivinhava. Sabe? Lê a minha mão. Joga as cartas. Você quer saber seu futuro? Quer saber onde teu marido está? Onde ele foi? O que ele fez? Vá lá. Tem um nicho, tem uma tenda. Tem uma pessoa incorporada e ela vai dizer o que está acontecendo. Não só do passado, mas ela pode também falar do futuro. Deus permite que esses anjos, que são superiores aos seres humanos, tenham capacidades que nós não compreendemos. Então essa menina, ela está possessa por um espírito adivinhador, e pasmem, adivinhando, ela dava lucro aos seus senhores, ou seja, ela é escrava de alguém. Muitos escravos da religião, muitos escravos de uma pagelância travestida de afro, que de afro não tem nada, é absurda e puramente demoníaco. Eu acho que nós cristãos perdemos um pouco o trem da história, o bonde da história, como dizia meu pai, quando a gente não consegue argumentar que tudo que vem da África é isso que nós vemos nas manifestações à beira-mar e em tantos outros locais, e que acaba sendo instituído pela nossa política como a religião do momento. São entidades que incorporam, são pessoas que são colocadas em lugares-chave no nosso governo, inclusive. Mas nós perdemos quando nós atacamos diretamente isso e não compreendemos que a África, ela tem um pedigree cristão muito mais do que essas religiões que nós vemos praticadas aqui no Brasil. Tudo que nós temos aqui é uma distorção daquilo que se pratica e acontece lá. Vamos lembrar, o povo judeu passou 400 anos num país africano, Egito. No dia de Pentecoste, nós temos ali pessoas de quase todo o norte da África. Já estive no Egito ali, você vai visitar a igreja copta, que foi fundada por São Marcos. O cristianismo dominou durante muito tempo. E geralmente quando você vai num país africano, principalmente no norte da África, no centro da África, você tem o norte muçulmano e o sul cristão. Então tudo isso que nós temos aqui, dito afro, como se fosse só uma questão cultural, não é só uma questão cultural, é uma questão espiritual, é religião também. Tem direito de existir? Sim, tem direito de existir. Claro. Porque se não tivesse, Deus teria destruído o diabo já. Mas Ele permite que ele ande por aí
ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E essa menina, como muitas meninas, aqui em outros estados do nosso país, são jovens adivinhadoras, que fazem trabalhos, fazem a cabeça, muitos que sacrificam crianças, muitos que fazem sacrifícios de animais nas encruzilhadas e em vários lugares. Essas pessoas se tornam escravas, não só daqueles que dominam a religião, e isso existe no cristianismo também, isso existe na igreja evangélica também, pessoas que estão toda hora achando que o Espírito está falando com ela, está profetizando para ela, e ignoram a palavra de Deus e são manipuladas por pastores, falsos apóstolos, do mesmo jeito. Nós precisamos fundamentação da palavra. Aliás, essa religiosidade afro não tem nada fundamentado em absolutamente nada. Não tem fundamentação. O cristianismo, ele também é africano. E nós precisamos resgatar isso. Já vi isso em debates, que cala a boca dessas pessoas, que acham que a gente está só agora querendo expulsar o demônio e manda tudo de volta para a África. Nada disso. Nós queremos que o cristianismo da África apareça também. Que os Rastafaris também têm o direito de dizer, é Jah, é Jeová, é o Senhor. Porque há crentes na África. Enfim, ninguém falou mais sobre o diabo do que Jesus. Essa menina, ela está possessa, percebe? Ela é escrava do demônio e ela é escrava dos que exploram o que ela fazia, ou seja, adivinhar e dar lucro a eles. Oportunidade de lucro e fantasia espiritual são ingredientes que alimentam ricos e pobres na nossa sociedade. Assumem um lugar na agenda de milhares que se recusam a ouvir o Deus da história, não leem o livro, não querem ler o livro. Quantas vezes eu estive em debates na universidade, aqui na UFC, em outras universidades, conversando com pessoas, e você fala com o cara diz, eu sou ateu, e eu não acredito na Bíblia. Já leu a Bíblia? O cara diz, não. Então, que suicídio intelectual é esse que você rejeita algo que você nunca leu? Como é que você rejeita algo que você nunca viu? Como é que você rejeita algo que você nunca experimentou? E nós temos histórias e mais histórias em todo o trajeto do cristianismo, de homens que foram ler a Bíblia para derrubar, para contestar, para negar e acabaram se rendendo aos pés de Jesus. Então esse é o desafio. Essa menina era possessa pelo demônio e pelos que a exploravam. Assim é a história de milhares que se recusam a dar ouvidos ao Deus da história, para se entregarem a mitos e ficções dos alquimistas de plantão. Ela era uma jovem carente, era uma jovem com incerteza, com curiosidades, com carências. Ela precisava, obviamente, de encontrar um lugar que a valorizasse, como os meninos que são valorizados pelo tráfico, porque são meninos que não têm nada, não têm nem o que comer, e uma arma na mão deles os torna poderoso ou poderosos. Então aquela menina com aquela habilidade espiritual, mística tão grande, ela se tornava importante. Mas na verdade ela estava oferindo, era lucro, não para ela, mas para aqueles que a dominavam. Era uma jovem carente, ela era duplamente possuída. Ela era uma pitonisa, inspirada por Apolo, deus dos oráculos. Vocês sabiam que essas pessoas falavam e falam em línguas? Você sabia que o fenômeno de línguas acontece em manifestações espirituais que não tem nada a ver com a Bíblia? Os oráculos de Delfos, na Grécia, as pessoas entram em êxtase e desembestam a falar em línguas estranhas, e é preciso interpretar às vezes nem é interpretado, é só um fenômeno místico em que a pessoa entra naquela repetição e naquele drama, aquele som, aquela coisa, e ele daqui a pouco desembesta, sai da sua própria consciência, às vezes até sai do próprio corpo, e tem essas manifestações que nós bem conhecemos.
Os negócios místicos religiosos são as consultas, as vendas de imagens, a visita a santuários, que eram fonte de lucro, como é nos dias de hoje. Santuários, igrejas, templos, praças, lugares sagrados de aparição, lugares ditos santos, produzem um ambiente certo para a venda de ilusões e artefatos, amuletos, que as pessoas levam para casa como se fosse a própria encarnação de Deus. Esses artefatos nada podem fazer pelas pessoas, senão escravizá-las e afastá-las da verdade. Jesus não é uma estátua, Jesus é um ser real. O Espírito de Deus não pode ser desenhado, ele não pode ser colocado numa estátua de cerâmica. Jesus não precisa ser carregado por ninguém em procissão alguma, ele está vivo. Acrescenta-se à lista os demônios da prostituição, os demônios do vício, os demônios da ira, os demônios da sedução, os demônios da indiferença, os demônios da morte e da destruição. A garota possuída fala, ela adivinha, ela reproduz fenômenos pela força dos anjos caídos. São espíritos que conhecem a verdade, mas eles se mascaram de anjos de luz. 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz, o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz e os seus ministros em ministros da justiça. Olha aí, gente. Está acordado aí? Se você não conhece bem o seu inimigo, isso é uma tática de guerra. Aprendi isso no exército. Você não vence a guerra, porque você ignora a força do seu inimigo. Você se expõe, você vai de cara limpa. E de repente, você se arrebenta. Volta o texto novamente ali que é importante. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça. Eles fazem o bem, eles propagam que a salvação vem pelas boas obras, pela prática do bem, e são os que mais fazem o bem. Eles são os que curam de forma miraculosa, como nós temos históricos e mais históricos aqui, como aquele indivíduo que foi preso há um tempo atrás, seguido inclusive por ministros do STF, por tantos outros. O indivíduo era um abusador de mulheres, mas ele era um espírito que encarnava e curava pessoas. As multidões vão porque tem cura, porque o diabo cura. Estão ouvindo? Ele também cura. Ele também traz o seu amor de volta. Ele também põe dinheiro na tua mão. Ele também lhe faz prosperar, ou não? Ele faz. Quer prova disso? Foi o diabo que, levando Jesus lá no deserto, aliás, ele foi conduzido pelo Espírito, que disse a Jesus o quê? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus podia ter todas as mulheres, todas as riquezas, todos os títulos, tudo. E por que o diabo ofereceu? Porque ele tinha nas mãos. Quem deu a ele? O homem. Deus deu ao ser humano, o ser humano entregou ao diabo e acabou se tornando escravo dele. Jesus, ao responder o diabo, Jesus, ao usar a palavra de Deus, aí, ao ir à cruz do Calvário, Colossenses 1,13, ele rasga o nosso escrito de dívida e ele expõe principados e potestades e triunfa sobre o inimigo e ganha o poder para tomar de volta aquilo que é dele, que pertence a ele, todas as coisas. Então o inimigo, ele também cura. Demônios e o engano. Aí ela seguia Paulo, né? E clamava, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Claro que ele sabe. Os anjos são criaturas de Deus, mesmo os maus. O espírito mau falava através da jovem, reconhecendo quem era Paulo e os demais, servos do Deus Altíssimo. Eles sabem quem nós somos. Você já entrou num ambiente em que as pessoas se incomodaram com a sua presença lá? Isso acontece comigo.
Há muitas pessoas que entram num culto desse, quando o Espírito de Deus está atuando, se ele tiver possesso de um Espírito, ele dorme. Agora você está dormindo porque você está cansado, você não tem Espírito não. Fica tranquilo que tenha... Eu me lembro lá no Querigma, eu fui convidado para um velório, e tinha um pai de santo que era um cara de uma outra esquina. E aí quando me deram a palavra, que eu comecei a falar, ele estava todo esperto, falando com todo mundo. Quando eu comecei a falar, eu terminei de falar, ele acordou. Eu sabia. Aliás, ele ameaçou que ia me matar. Eu acho que ele já morreu, pobre. Que não deu certo até agora. Por quê? Porque muitas pessoas estavam se convertendo a Jesus daquele lugar de escravidão. Eram pessoas que estavam optando, ao invés do espírito maligno, de um espírito familiar, de um espírito que aparentemente era bom, essas pessoas estavam sendo libertas pelo poder de Jesus. Uma delas, a Carmita e sua família, quem se lembra aqui da época do Querigma. Ou seja, a igreja chegou naquele lugar e começou a incomodar. Você já sentiu isso? Eles sabem quem é você. Eles sabem quem tem o Espírito de Deus. Você os incomoda. É na repartição, é na escola, é na vizinhança, é na sua casa. Há pessoas que se incomodam com a presença de quem tem o Espírito de Deus, porque é luz nas trevas. Estava o Alan Oliveira aqui hoje de manhã dizendo, 9 anos eu sou solteiro, 9 anos. Há 9 anos estou solteiro, nunca casou, não, pronto. Há 9 anos ele está sem ninguém. Um astro, um atleta, um menino bonito. Pense na mulherada atrás dele. Alguém já lhe assediou? Qual foi a resposta dele? Uma meia dúzia. O que é que você fez? Quando elas chegaram eu disse, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pronto, a mulher desiste. Não era bem isso que eu queria, mas foi isso que ele deu. E aí os irmãos estavam perguntando para ele, como é que você aguentou? Como é que você aguenta? Ele disse, é porque eu me dedico a Jesus, amigo, é só isso aí. E Deus vai dar para ele uma esposa maravilhosa. A gente estava até arrumando uma cearense aqui, mas não deu certo ainda. O espírito mal falava através da jovem, reconhecendo quem era Paulo. O espírito maligno disse aos filhos de Seva, lembra? Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. O que poderia parecer uma apropriada proclamação da verdade, é na verdade uma denúncia do espírito ao poder superior que é Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Saia daqui e ao andar nessa cidade, clame, proclame o nome de Jesus. Quando você vê o mal, quando você vê o que não presta, quando você vê alguém possesso, quando você vê um ambiente ruim, ore em espírito. Clame pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. E sai mesmo. Tem igreja que faz espetáculo. Sabe como é o espetáculo? Eu trago os caras endemoniados aqui, aí eu mando o demônio sair, e sai uma vez, sai 2 vezes, aí vocês vão me aplaudir. Qual é o resultado? O resultado é que eu fico dando espetáculo aqui, expondo pessoas aqui na frente, e vocês vão olhar para mim e dizer assim, está aí o pastorzão da unção. E você vai dizer, eu não consigo isso nunca. Aqui na IBC não é assim. Aqui na IBC nós mandamos você fazer. Você que vai. Você que vai repreender os espíritos imundos que você vai enfrentar durante essa semana em nome de Jesus. E não me chama não, porque eu fico tremendo nas pernas. Então aqui na EBC é invertido. O cara fica dizendo, quando é que tem o culto do poder, o culto da libertação? Quando é que tem o culto da cura? Quando é que tem... O cara fica procurando um programa, que é para ter os caras dando espetáculo aqui na frente. Você não vai ver nunca. Porque o que Deus quer fazer, Ele quer fazer através de você. O Espírito de Deus está em você, a unção está em você. Vá, meu irmão. Isso se repetia por muitos dias.
Aí Paulo, indignado, voltando-se ao Espírito, disse o quê? Olha, apóstolo Paulo, em nome de Jesus eu te mando. Certo? Ele não disse eu te mando, eu profetizo, eu decreto, que essas besteiras que o camarada fica falando, bobagem. Como se ele fosse o bonzão. Não faça isso. Toda vez que você for repreender um espírito maior, que é maior que você, os anjos são superiores aos homens. Toda vez que você for enfrentar o inimigo de Deus, use a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Qual é a senha? Em igreja. Em nome de Jesus. Vamos falar de novo? Em nome de Jesus. Porque você está dizendo, você vai sair não no meu nome, não na minha força, mas em nome de Jesus. Uma vez nós estávamos aqui exorcizando uma criatura e alguém curioso da igreja disse, eu vou ver como é que é. Ele ficou na porta. E a gente enfrentando ali o inimigo, enfrentando as miríades, a multidão. Essa mulher possessa olha para aquele indivíduo na porta e diz, você é um falso. O demônio começou a falar todas as besteiras e bobagens que o cara fazia. Abriu a vida dele todinha. Você é falso, você é um adúltero, pronto. Você é um bandido, você é um ladrão, eu sei quem é você fez isso, pá. E o cara ficou assustado, eu disse, tem um jeito, aceita Jesus agora aí. Então homens e mulheres podem ser instrumentos do bem e do mal. O mesmo Jesus que abre os olhos de Lídia, a mulher piedosa, é o mesmo que liberta a menina possessa por demônios e por homens, em nome de Jesus. Sai. Nem todo problema está na possessão de demônios sobre pessoas, mas Deus vai lhe dar discernimento e autoridade para repreender o inimigo e libertar pessoas. Aí qual é a reação humana aqui? Ora, os caras que estavam lucrando com o negócio. A libertação da escravidão espiritual representa prejuízo para quem se alimenta da miséria humana. Quando você liberta uma pessoa para ela poder, por exemplo, votar de forma consciente, os políticos corruptos que compram o voto no dia não tem mais vez. A pessoa diz, não. Mas quando a pessoa não sabe, o que ela faz? Está com fome, você dá um dinheiro, ela vota em quem ela quer, em quem o dinheiro manda. Então, quando você liberta uma pessoa, você começa a cessar o lucro daqueles que exploram. Os donos da festa religiosa, os donos da mística, eles sentiram-se ameaçados pela pregação do Evangelho. Porque por trás de um ídolo, por trás de uma estatueta, tem um demônio. 1 Coríntios 10, 20. Atenta para isso, irmão. Por trás de um ídolo, sempre tem um demônio. Por trás de uma estátua, sempre tem um demônio. Se você tem ela na sua casa, vá lá agora, quebra em nome de Jesus, joga no mato, repreende, se livra daquilo, porque é um demônio. Minha neta fez aniversário agora. E a minha esposa consultou e ela disse, tem um bonequinho, eu queria um bonequinho. É de uma coleção aí, eu quero esse bonequinho. Aí ela, compra o boneco, manda para ela, compra o boneco. Aí eu peguei o boneco e fui saber a história. E quando eu vi a história, dentre os vários bonecos, tinha um boneco lá que ele é possesso de um espírito maligno. Na historinha tem demônio. Aliás, esses desenhos todos da Disney, tem isso. Forças espirituais do mal. Você já viu os meninos brincando? Demônio, psh, miríades, psh, o caveira, psh, 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 psh. É tudo sangrando, é tudo matando, é tudo desgraçando. Suicídio, psh, psh, corta o pulso, psh, psh, psh. Faca no pescoço. Aí eu liguei para minha neta. Aí ela, compra. Eu disse, não vou comprar, eu vou ligar para ela primeiro. Então, antes de fazer qualquer crítica ou deixar de dar o presente que ela está querendo, não é da minha alçada,
Eu disse a ela o seguinte: eu vou lhe mandar um presentinho, é aquele que você pediu, mas eu vou lhe pedir uma coisa. Pode pedir, vô. O que é? Assim que esse presente chegar aí, é um bonequinho que não é o do espírito maligno, é um outro, mas é da coleção. Eu disse: assim que esse boneco chegar aí, você vai fazer uma coisinha que o vovô vai pedir. Você faz? Faço, vô. O que é? Põe as mãos na cabeça desse boneco, clama pelo nome de Jesus e consagra ele ao Senhor, amém? Ela disse: tá bom, vô. Pronto, aí eu fiz a compra e o boneco vai chegar lá. É não? Porque senão você não usa a roupa, é da Benetton, não, mas tem marca aí que elas são consagradas, viu? E que esse papo de que, aí você não compra mais nada, não compra tênis, você não compra nada. Porque a maioria dessas empresas aí são indivíduos que não creem em Jesus e que consagram tudo ao demônio. Sabe o que você faz? Essa roupa, minha calça, tudo é de Jesus. Eu digo: Senhor, é teu. O carro é teu, a bicicleta é tua, o óculos é teu, minha roupa é tua, meu armário é teu, tudo é teu. Consagro em nome de... Aqui não entra nada que não seja do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, quem sabe você vai para casa agora, dá uma varredura lá no negócio. Tem gente que entra na sua casa e diz assim: esse quadro aí é do diabo. Não é negócio do diabo. Agora vai virar de Jesus agora, quer ver? Ora, consagra, mete a mão e vai lá. Por trás de um ídolo, 1 Coríntios 10, 20. Digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E o texto aí fala exatamente de sacrifício a ídolos. Por isso que Paulo dizia assim, se você for no mercado, e lá no mercado aquela carne tivesse sido sacrificada a ídolo, e o cara dizer assim: foi sacrificada, aí Paulo diz: não coma não. Mas se você sentar na mesa, sabendo que aquela carne foi sacrificada, e você orar em nome de Jesus, dar graça pela carne, coma. Porque quem fez a carne não foi o diabo, foi o Senhor. E você ora em nome de Jesus e manda para baixo. O pobre do demônio perde a legalidade sobre a carne, né? Então, amados, quando Paulo pregou em Éfeso, aconteceu isso. Favelas, procissões, festas religiosas, drogas, doenças, devassidão para muitos, quanto pior, melhor. E quando o evangelho chega, ele é libertador e a reação é típica. Tem denúncia, tem ameaça, tem falsas alegações e prisão. Por isso, no verso 22, levantou-se a multidão, mas 10 minutinhos eu vou finalizar aqui, bem rapidinho. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo, eles foram bater na prisão. Preso pelo nome de Jesus, preso por fazer o que é certo, preso por libertar pessoas. A lei romana proibia a propaganda de religiões estrangeiras, por isso não houve julgamento, e eles foram para a prisão imediatamente. Quais foram as reações dos homens de Deus? Presos. No mais profundo da prisão, os troncos, as marcas, os açoites, as injustiças praticadas não abafaram a alegria e a gratidão dos homens de Deus. Qual é o som? Não é de murmuração. Ai Deus, cadê você? Coitado de mim, estão me perseguindo, eu sou crente. O Senhor não disse que me ajudar? Paulo preso, com os pés amarrados, vergonhas nas costas, tudo doendo. O que é que ele está fazendo? Está murmurando? Está murmurando não. Está chorando? Não. Está indignado? Não. Ele está orando e louvando ao Senhor. Tem aquele negócio: está doente? Louve. Está doendo? Louve. Tem uma música assim, pessoal do Retetel aí, né? Está cansado, louve. Está doente, louve. É isso aí. Paulo fez isso aí. Está certo a mulher aí que canta esse negócio. Não sei nem quem é. Hein? A Cassiane, ela não faz meu estilo, mas ela está cantando a verdade. Como é que diz aí? Está o quê, louve? Está chorando? Hã? Está chorando? Louve. Está sofrendo? Que mais? Parou aí, é? É muito pouco essa Cassiane, liga para ela lá.
Ele manda a Cassiane botar mais coisa no negócio. Está doendo, louve. Não deu certo, louve. Ele te mandou embora, louve. Ele tirou o teu dinheiro, louve. Te roubou, louve. Por isso que a Bíblia diz, você não dá graças a Deus por tudo, mas em tudo. Entende? Ninguém contrai um câncer e diz, graças a Deus, contraiu um câncer. Não. Uma coisa é você dar graças a Deus pela desgraça, mas não é isso. É dar graças a Deus na desgraça. Quando acontece, você louva. O Senhor é soberano, Ele está contigo. E esses homens então, eles não abafaram a alegria. Tertuliano, um dos pais da igreja, escreveu assim, no livro Os Mártires: as pernas não sentem nada dos troncos e correntes, quando o coração está nos céus. Nada na terra me atinge, quando a minha cabeça, meu coração está na eternidade. Cristo sofreu por nós. A cabeça dele estava ligada na eternidade. Aí de repente veio o terremoto. Eu estive nesse lugar onde é a provável cela onde Paulo estava. E aí, quando estamos encurralados, somos acudidos pela intervenção divina. Deus é capaz de intervir de forma sobrenatural a favor dos seus. Quem são esses que reagem ao sofrimento com cânticos e permanecem dentro da cela, mesmo depois que o milagre que abriu as portas e soltou as cadeias? Olha que coisa doida! Eles estão lá, estão presos, eles começam a cantar, Deus manda um terremoto, abre as portas, ao invés de saírem correndo, eles ficam. Pirou, Paulo? Deus podia dizer assim, eu não abri para você sair correndo, por que você não saiu correndo? O carcereiro desesperado, porque um carcereiro, quando deixava os presos fugirem, ele era morto. Então ele pegou a espada e disse, eu vou me matar porque eu vou morrer de qualquer jeito, loucura, vão me torturar. Aí Paulo diz, não, as portas estão abertas, mas nós estamos aqui. Porque o propósito, qual era o propósito? A revelação do poder de Deus na vida do carcereiro. E quando aquele carcereiro chega e diz, o que eu devo fazer para ser salvo? É porque ele ouviu o testemunho de Lídia, provavelmente. Ele viu o testemunho da jovem, liberta. E qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então naquele momento, aquele carcereiro adora ao Senhor, louva ao Senhor. Depois Paulo, que era cidadão romano, quando ele se revela o cidadão romano, os caras antes disseram assim, descobriram que ele era romano, manda tirar, manda embora, nós não podíamos tê-los presos. Nós vamos perder o prestígio com o Império Romano. Aí Paulo diz, não, agora manda eles vir aqui. Que eles cometeram um erro, uma injustiça, agora manda eles vir aqui. Paulo permanece na cena da tortura, porque a sua fé era uma fé que permanecia, que cria no milagre, no poder de Deus. Os carcereiros então faz a pergunta, a resposta é imediata, os magistrados também reagem, e aí a gente encerra. Viver e pregar o Evangelho de Cristo produz as mais variadas reações. Primeiro, os poderes espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue. Amém, irmãos? É contra entidades espirituais. Nossa luta não é contra seres humanos, mas são pessoas que também estão a serviço do mal, porque amam a mentira e lucram com a cegueira religiosa do povo. As aflições vêm, mas nelas temos a oportunidade de avaliar onde está o nosso coração. Como Paulo e Silas, presos, suas mentes e corações estavam livres. E talvez tenha uma palavra importante que eu já, acho que repeti na semana passada, quero falar de novo. Está na minha mente. Você aprende que fé é fé para obter coisas, né? Fé para ser curado, fé para pedir, que Deus vai dar. Até na Bíblia, Jesus disse, se tiver fé, você manda esse monte sair daqui e para lá e vai acontecer. Ele está só dizendo que uma pessoa que tem fé, ela é capaz de coisas extraordinárias. Aí você pensa assim, que legal, então agora que eu tenho fé, Deus vai me dar tudo, eu posso tudo. Mega Sena, o Bet, basta ter fé. O Gilberto Gil que diz, anda com fé eu vou, com fé não costuma falhar, não é não? Tenha fé que dá certo.
tenha fé, 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 morreu. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, o marido foi embora. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, perdeu. Sabe por quê, gente? Fé não é utilitária, certo? A fé que Deus nos dá não é para obter coisas de Deus, é para permanecer nele durante toda a tribulação, seja no ganho, seja na perda, seja no sofrimento, na rejeição, pés presos pelas correntes, coração e mente na eternidade. Como Ruth e Noemi, perdeu tudo, aquelas mulheres perderam tudo, mas elas continuaram e perseveraram. E Ruth, que perdeu tudo, ficou com a sua sogra, e ela se tornou, na verdade, aquela que gerou Jessé, Obed, Jessé e o rei Davi. Lá no fim, Deus cumpriu o propósito na vida dela, mas não foi sem lutas, não foi sem perda. Então não se desespere, meu irmão, você não é o único que está sofrendo. Se você começar a compartilhar a sua luta, você tem que primeiro ouvir a luta dos outros também. Você vai ver que tem gente sofrendo mais do que você. E você vai ver que a fé que Deus quer dar a você é a fé para permanecer. Amém? Então o Evangelho enfrentou obstáculos. Paulo e Silas entrando na Europa e já são presos. E o Atos capítulo 28 termina como? Paulo está preso. Mas ele chegou em Roma, porque o Espírito de Deus o levou até lá. Então, Ágabo uma vez, pegou o cinto, tirou o cinto, amarrou aqui e disse: Paulo, não vá para Jerusalém. Sabe aquelas profecias, aquelas profetadas? Eu ouço muito gente: pastor, tem uma palavra profética, fala aí. Aí o profeta falando para Paulo: não vá para Jerusalém, porque lá você vai ser preso, é uma revelação, é uma profecia. Se fosse você, o que é que você ia fazer? Eu acho que eu iria para outro canto, não é não? Não profetizou, disse que era de Deus? Paulo olhou para eles assim: rapaz, desculpa aí, mas eu já sei o que me espera lá em Jerusalém. Prisões, açoites. Porque quando Jesus me chamou, ele disse: vá, meu filho, quero lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai profetizando aí, porque eu vou para Jerusalém, porque eu sei o que me espera lá, o Espírito já me revelou. Tchau. E Paulo foi enfrentar, ele não correu, porque a fé que ele tinha em Jesus era para permanecer firme debaixo da pressão, debaixo da tribulação, debaixo da luta. Amém, irmãos? Então vamos lá, tem crentes em Cristo Jesus hoje, perdendo suas vidas, sendo queimados, tendo suas casas invadidas, seus bens confiscados, igrejas que estão sendo queimadas hoje em vários países do mundo, sabia? E olha nós aqui, na boa. Estamos reclamando de quê? Então vamos aproveitar, enquanto o fogo não esquenta, a gente pregar a palavra, não é não? Prega, 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 prega. Mas estou com medo que se eu pregar o fogo vem. Ora, não acredita que o Senhor vai te fazer passar pelo fogo? Hein? Ele vai fazer, né? Então, igreja de Jesus, vamos amadurecer em Cristo Senhor, entendendo que na pregação do Evangelho nós vamos abalar o império das trevas. Está pronto? Em mim não há forças, mas meus olhos estão postos no Senhor. Não pelo meu nome, mas quando enfrentarmos o inimigo nós vamos fazer em nome. Isso, menina, em nome de Jesus. Né? A garotinha ali no meio gritou bem alto: em nome de Jesus.